Salve, galera, tudo bem com vocês? Acabou de ser lançado aí o Deepin V 2025, né? Ou Deepin 25, é uma versão alfa, versão beta aí, que você já pode estar testando aí ou na sua máquina física, caso você tenha uma máquina disponível para teste, ou você pode estar testando através de uma máquina virtual, que foi exatamente o procedimento que eu fiz aqui no meu PC, beleza? E eu vou trazer para vocês aqui as minhas primeiras impressões desse sistema. Já adianto para você que você vai se surpreender com essa versão do Deep, não só por trazer muitas novidades, mas por eles ter melhorado diversos pontos no sistema, beleza? Vou rodar a vinheta aí que a gente já vai começar a falar desse sistema. Bom, como de praxe, recomendo pegar aquele cafezinho aí. Perfeito, pessoal. Para baixar o sistema, você vai abrir o seu navegador, né? Vai pesquisar aí por Deep no Google ou no Bing, tanto faz aí, o buscador não faz diferença. Basicamente, tu vai acessar o primeiro site, né, o site oficial do sistema, e lá já vai ter uma página sugerindo para você baixar a versão 25. Caso não, você pode rolar, né, através da setinha ali para a lateral, que ele vai te dar a opção de baixar a versão mais recente, que é a versão beta aí da versão 25 do Deepin Desktop, né? Essa distribuição ela é baseada no Debian, tá? Então a gente não vai ter muita coisa nova assim, tipo assim, as últimas versões. Mas é muito simples de baixar, depois é só você aguardar o processo de download finalizar. E aí você pode estar criando pendrive bootável utilizando o Balena.et ou até mesmo o próprio Ventoy. Eu acredito que muitos aqui já sabem criar um pendrive bootável, mas caso você não saiba, tem vídeo aqui no canal mostrando como criar um pendrive bootável utilizando o Ventoy, tanto no Windows como no Linux. O procedimento não muda, o que muda é somente a forma como funciona, mas o procedimento é exatamente o mesmo, o caminho é exatamente o mesmo e não tem segredo nessa parte, fechou? Beleza, vamos começar falando aqui da instalação. Primeiro ponto aqui que eu acho que não dá para dar um 10 porque não existe nenhum sistema que é perfeito nisso, mas se comparado com Windows e Mac, o Deepin, para mim, o processo de instalação ele tá superior ao Windows e tá bem parecido com o Mac na questão de minimalismo e objetivo, tá? Ele é bem objetivo no processo de instalação, é muito intuitivo, é simples de entender todo o processo. Não tem segredo, apesar de depois que instalado, tu percebe que ele tem bastante coisa ainda que falta traduzir, mas para um sistema que está em alpha, né, o Deep ele está cada vez melhor, né, e o processo de instalação não deixa nada a desejar, é simplesmente fantástico. A apresentação do sistema durante a instalação te deixa ansioso para utilizar o sistema de fato, né? E é aqui que entra aquele lance, pessoal. Precisa ter coerência visual e o X e o Y aprimorada para que o usuário se sinta à vontade em utilizar o sistema. E é exatamente esse tipo de experiência que o Deep entrega quando tu começa a instalar o sistema. De cara tu sente vontade de usar o sistema porque a instalação em si, a comunicação da interface com o usuário, ela é excepcional. Eu percebi poucas falhas visuais, eu não percebi grandes coisas assim que, nossa, chega a incomodar o usuário durante a instalação. De fato, eu acho que a única coisa que possa vir a incomodar algumas pessoas é o fato de algumas legendas ainda não estarem totalmente traduzidas. É tanto que ao inicializar o sistema ele vai ter lá um arquivinho, né, que se chama apelo à tradução e internacionalização, né? Ou seja, eles estão apelando aí a contribuição da comunidade para ajudar a traduzir o sistema, né? Então isso é bem bacana, porque isso mostra um nível de transparência ainda maior por parte da empresa, por parte da comunidade do Deep, beleza? Bom, agora eu vou apresentar para vocês aí as principais características e as principais novidades do Deepin, tá, gente? Começando ali pelo painel de controle, assim que tu inicia o Deepin, ele tem uma tela de boas-vindas, eu vou deixar um tickzinho aí para vocês, mas como ele iniciou numa resolução pequena, eu acabei passando muito rápido ali pela tela de apresentação, mas chegando na área de trabalho e abrindo o painel de controle, a gente percebe ali que o painel de controle ele pegou as melhores características que tem no Windows e no Pop! OS. Na verdade, o Pop! OS já vinha copiando o Windows, mas o Deep pegou, né, muito do que tem no Windows e um pouco do que tem no Pop! OS e incluiu tudo numa coisa só. E tu tem um painel de controle muito organizado, uma janela bem clean e bem simples de entender, com uma barra lateral que agrupa ali todas as principais categorias de configuração do painel de controle. E na parte direita da janela tu vai ter ali todas as subcategorias que te permite acessar cada recurso separadamente de forma organizada e intuitiva na tela, da forma que você, né, eu acho que vai preferir, a maioria das pessoas vão preferir utilizar dessa forma porque ele traz um minimalismo muito grande, uma intuitividade absurda para a utilização do sistema, né? Na hora de configurar,
ter esses recursos agrupados e organizados ajuda o usuário a entender como o sistema funciona. Ainda que seja um usuário novato, dificilmente ele não vai conseguir encontrar alguma coisa dentro desse painel. É simplesmente fantástico aqui, não tenho nada a questionar sobre esse visual, eu acho que está no nível bom. Eu acho que eles já podem começar a focar na tradução do sistema, porque do jeito que está aqui, na minha opinião, ele já desbanca qualquer distribuição Linux. Quando se trata de design, esquece. Eu já customizei KDE, já customizei GNOME, já customizei Cinnamon, já customizei tudo que você imaginar. Nada se compara ao que tem aqui no Deepin, tá? Sinto muito em falar. Eu acho que os únicos sistemas capazes de bater de frente com essa distribuição quando se trata de design, quando se trata de desktop, usuário final e user-friendly, né? O pessoal fala aí que é aquele tipo de interface amigável para o usuário final, né? Então o Deepin ele tá assim disparado na frente. Então tem que ser o Windows ou Mac mesmo, ou o Deepin, quando se trata desse assunto. Beleza? Outra coisa que vale a pena a gente mencionar, pessoal, para não ficar muito repetitivo, é a questão da dock. A dock ela simplesmente copiou a barra de ferramentas do Windows, trazendo algumas pequenas mudanças no posicionamento dos ícones, e como eu já tinha comentado para vocês, ele trouxe vários elementos aí do Windows e também do Pop! OS, mas tem várias coisas também que veio do Mac, né? Uma coisa muito interessante é a central de ações, que é exatamente igual a que tem no Mac. Não dá para dizer que não é gêmea, tá? Mas assim, é tão parecida que você chega a se confundir, tá? E isso ficou muito legal porque ele pegou a barra de ferramentas do Windows, que sem dúvida nenhuma é muito intuitiva, é fácil de entender, fácil de usar, todo mundo sabe usar a barra de ferramentas do Windows. Então assim, nesse quesito ele deu tipo assim, ele acertou o alvo, porque ele pegou o melhor que tem no Windows, né, uma das melhores coisas que o Windows tem, que é a sua barra de ferramentas, e pegou uma das melhores coisas que o Mac tem, que é a central de ações, onde tu tem botões de controles ali específicos para alterar o visual do sistema, a forma como a interface se comporta, atalhos para acessar ferramentas específicas e botão para você alterar entre o plano de fundo, né, ou plano de fundo não, perdão, modo claro, modo escuro de forma automática ou manual, você tem acesso a isso ali tudo na central de ações. Uma coisa que eu notei aqui, pelo menos nesse primeiro teste que eu fiz no Deepin, foi aquela barra lateral de widget, tá? Eu não encontrei um botão de acesso, ou talvez eu não tenha percebido, mas se você sabe a localização desse botão, deixa aí nos comentários que aí no review eu posso estar trazendo para vocês. Mas aquela barra lateral que era cheia de widgets ali, onde mostrava monitor do sistema, os processos e tudo mais, pelo menos nesse primeiro teste eu não encontrei, tá? Uma outra coisa que eu pulei aqui nesses testes que eu fiz relacionados à interface do Deepin é que eu não abri a IA do sistema para testar, mas eu vou trazer um outro vídeo dedicado e eu vou trazer isso para vocês, tá? Por enquanto eu acredito que vocês não vão sentir falta desse recurso, porque é uma coisa que já está um pouquinho saturada, mas devido a tantas novidades que a interface trouxe, eu acabei ali não lembrando de trazer isso para vocês, tá? Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, tá, gente? Eu vou começar a falar dos pontos fortes, né? Relacionados tanto às novidades quanto aquelas coisas que eles retiraram do sistema. Então, por exemplo, né? A primeira novidade, sem sombra de dúvida, é a nova interface, tá? O sistema ele tem aprimorado cada vez mais a sua interface. E o Deepin ele tem se tornado um sistema extremamente elegante para o usuário final. Então, quando tu instala o Deepin e tu olha para tua máquina, tu fala, poxa, que desktop bonito, né? Então dá vontade de trabalhar no sistema porque agrada, tá? Visualmente falando, o próprio desktop ele inspira o desenvolvedor, o criador, enfim, trabalhar dentro do sistema porque de fato a interface ela é intuitiva, ela é bonita, ela é apresentável. Então qualquer pessoa que olhar para o teu PC vai pensar que tu tá no Mac da vida, no Windows, enfim. Vai olhar ali e vai ver que é um sistema mais robusto, ainda que ele não seja a melhor tipo assim, para jogar, talvez o Deepin não seja a melhor opção, mas quando tu fala de trabalho de fato, o Deepin ele tá tipo assim, anos-luz à frente quando se trata de UX UI e ferramentas gráficas. Não tenho o que falar aqui, tá? O Deepin desbanca qualquer distribuição nesse sentido, beleza? Como ponto fraco, né, pra gente, né, não ficar falando só dos pontos fortes do sistema, eu acho que ele ainda tá meio colorido demais. Então, para algumas pessoas isso pode ser um incômodo. Tem alguns temas ali que são mais minimalistas, mas eu acredito que ele poderia ter um tema um pouquinho mais consistente, né? O padrão não chega a incomodar tanto, mas eu acho que os ícones poderiam ter um aspecto mais profissional, né? Apesar do visual inteiro, né, tá mais profissional, bem muito mais, ó, do que era antigamente.
mas eu ainda acho que nos ícones poderia ter um retoque um pouquinho mais minimalista, como o do Orion OS, por exemplo, né, como o do próprio macOS, ou o Colloid, por exemplo, é um tipo de tema que dá para eles se inspirarem bastante, mas ainda assim, cara, não dá para negar que o Deepin está anos-luz à frente de outras distribuições quando se trata do visual. De fato, o foco principal do sistema sempre foi o design, sempre foi a apresentação visual para o usuário. Então a gente vai falar muito da questão do visual, porque é o que mais interessa no Deepin, tá, gente? A maioria das pessoas que utilizam o Deepin não utilizam para jogar, né? Não utilizam para esse tipo de coisa. Normalmente a pessoa quer utilizar ele por conta do visual, por causa das ferramentas que são integradas, e 100% das ferramentas que eu testei aqui, do que vem instalado por padrão, está extremamente coerente com o visual do sistema. O próprio LibreOffice tem um tema exatamente igual ao do sistema. Então isso ajuda bastante na interação do usuário com o sistema, de entender como ele funciona, porque a primeira coisa que tem é tu abrir um aplicativo GTK no Plasma, ou abrir um aplicativo Qt dentro de uma interface GTK. É a coisa mais cagada que existe, tá? Então, sinto muito por usar esse termo, mas é a grande realidade, tá, gente? A gente tem essas inconsistências aí em todas as outras interfaces. É absurdo essa inconsistência de design que tem dentro dos aplicativos. Quer ver uma coisa? Instala o Proton Qt em uma distribuição que não esteja com o tema GTK aplicado, para você ver o que acontece. Vai parecer um sistema quebrado, né, com uma falta de coerência visual muito grande. Então, nesse ponto aqui, não tem como desbancar o Deepin, ainda que a gente consiga customizar outras interfaces, como eu já falei. Eu já customizei todas as interfaces que você imaginar: Mate, Plasma, Gnome, Cinnamon, XFCE, o que você imaginar eu já customizei aqui no canal. Só que nada se compara ao que a gente tem aqui no Deepin. E aí a gente vai falar um pouquinho da ferramenta de captura do sistema, que também é uma das ferramentas que recebeu uma melhoria muito grande, não só no visual e no seu funcionamento, como também no menu de configurações. Isso é uma coisa que vocês vão ver lá no finalzinho do vídeo, tá? Mas assim, vocês vão ver que ela tem muitas opções, você consegue selecionar vários formatos para salvar os arquivos. Você pode mudar o caminho de salvamento automático, selecionar uma parte específica, ou você pode definir manualmente. Você pode colocar para ele salvar na área de transferência, de forma que ele não salve nada sem que você de fato peça para ele salvar, o que é muito interessante porque te dá um controle maior daquilo que você está fazendo naquele momento. Por exemplo, digamos que queira capturar uma tela somente para mandar para o WhatsApp. Perfeito, você captura e manda, e não vai salvar na tua máquina, ele já vai direto para o WhatsApp, sem que tu precise salvar aquilo localmente, sem que tu precise perder espaço salvando arquivos localmente, sendo que tu já pode simplesmente capturar e mandar para a pessoa que tu quiser através do WhatsApp, Facebook, enfim, qualquer rede social que esteja aí instalada no teu sistema, beleza? Pessoal, eu já falei muita coisa sobre essa interface aqui, ainda não dá, né, para a gente fazer um review muito completo, porque esse aqui é só um vídeo de apresentação. Mas o que eu tenho para falar em relação ao Deepin é que ele é um sistema absurdamente bonito. A gente sabe que quando se trata de jogos, o Deepin ele peca um pouquinho, porque ele não vem com muitas ferramentas para isso, tá? Então você precisa fazer uma otimização um pouco mais manual do sistema. Por exemplo, a Steam tu consegue instalar, mas por exemplo, os drives da Nvidia já é algo que não é tão comum tu ver no Deepin. Ele não tem uma ferramenta para gerenciar isso, né? Inclusive, eu tô com vontade de trazer esse teste para vocês, tá? Então, se você quiser ver um teste do Deepin em jogos, deixa aqui nos comentários, tá? Se esse vídeo bater, vamos lá, vou colocar uma meta pequena aqui de 100 likes. Se bater 100 likes, talvez eu possa fazer uma live tentando jogar no Deepin, beleza? Talvez eu teste no off, mas se vocês quiserem ver isso ao vivo, né, ajuda aí, dá aquele likezão para ajudar a gente aí a divulgar o vídeo, e aí a gente vê como a gente pode estar fazendo esse processo para vocês do início ao final, beleza? Ainda que eu não consiga gravar a preparação do zero, mas eu posso fazer sim uma live jogando no Deepin aqui, que é uma das coisas que eu fiquei com vontade de fazer ainda nessa versão beta, justamente por ela ser uma versão baseada já em versões mais recentes do Debian. Ela traz o Google Chrome na sua versão mais atual, ela traz o VirtualBox na versão 7.1.4, que é a última versão atual. A loja está trazendo diversos aplicativos nas suas últimas versões. E mais, o Deepin, ele tem, durante a instalação você percebe, né, que ele tem algumas barrinhas na parte inferior que vai desaparecendo conforme tu vai avançando nas etapas, o que torna a instalação do sistema ainda melhor. Outra coisa interessante é que ele já traz o novo formato de app, né, que é aquele formato Xing Ling lá que eles
colocaram um nome lá, não vou lembrar agora, se não me engano é Linglong, não sei. Enfim, é um formato específico deles lá, então eles já estão começando a trazer isso para o sistema, o que a longo prazo deve melhorar ainda mais o funcionamento do sistema, porque daí eles vão ter um controle de empacotamento muito maior dos aplicativos. Então, isso é também um ponto muito interessante aí a mencionar relacionados ao Deepin, tá, gente? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de fato. O Deepin veio realmente para ficar. Apesar de algumas pessoas terem preconceito com a interface, eu ainda acho que o Deepin ele está à frente, quando se trata de usuário final, ele está à frente de várias distribuições que você vê hoje em dia. Tudo bem, tem gente que prefere distribuições mais avançadas, como Arch Linux, Manjaro, entre outras, mas também tem aquela galera que quer uma distribuição que seja baseada no Debian, né, mas que não esteja com o visual tão ultrapassado, os pacotes tão antigos assim, mas que também tem uma aparência bacana, funcionamento mais intuitivo, por padrão, tá, gente? Porque assim, customizar você consegue customizar Linux em qualquer interface hoje em dia, tirando o Deep, que é uma exceção. A maioria das interfaces tu consegue customizar de alguma forma, ou com extensão, ou com tema, ou trocando pacote de ícones também. Mas a grande vantagem do Deepin é que ele já é bonito por padrão. Então o usuário não vai precisar ficar customizando o sistema. No máximo tu troca o plano de fundo, mas aí que tá. O Deepin ele tem uma coisa que é o esquema de cor de destaque dinâmico. Ou seja, quando tu troca a área de trabalho e lá tem um plano de fundo marrom, por exemplo, então a temática do sistema vai mudar completamente de acordo com a cor do plano de fundo. E isso acontece de forma automática, sem que o usuário precise fazer absolutamente nada no sistema. Basicamente, tu aplica o plano de fundo e o Deepin muda tudo completamente. É exatamente aquilo que o Windows faz, que o Mac faz e que o Android faz hoje em dia, que é aquele tema no Android chamado de Material Design. Ou seja, tu muda o plano de fundo, ele muda toda a coloração do sistema. E isso é muito interessante porque traz não só uma aparência bonita, mas também traz um minimalismo muito grande para o sistema. Deixa o sistema mais profissional e com acabamento muito superior. Fechou? Mas é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se não for inscrito, se inscreva no canal e ativa aí o sininho das notificações, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.